Esse é o Eremotherium, um gigante herbívoro que viveu por quase toda a extensão da América do Sul. Por milhares de anos, essa espécie de preguiça gigante viveu no continente sul-americano, dividindo espaço com outros gigantes, como a Paleolama e o Glyptodon. Porém, atualmente todas essas espécies estão extintas. Por quê? Na zoologia dos animais terrestres, megafauna é o termo que usamos para caracterizar animais que possuem mais de 45 kg de massa corpórea. Alguns animais mais conhecidos atualmente que se encaixam nesse grupo são os elefantes, os bois e hipopótamos. Porém, também se encaixam outros animais que não pensaríamos de cara, como cervos, cangurus, porcos. Lembre-se que estamos falando de qualquer animal terrestre que pese mais do que 45 quilos, ou seja, até mesmo a anta brasileira faz parte da megafauna. No período de transição entre o Pleistoceno e o Holoceno, há 12 mil anos atrás, ocorreu a extinção de cerca de 90% de todos os gêneros de megafauna na América do Sul. Para entender por que houve uma extinção tão massiva desse grupo por aqui, precisamos primeiro começar introduzindo o contexto desse período geológico, há 2,6 milhões de anos atrás, o início do Pleistoceno. Nesse período, nosso planeta passou por dois pontos notáveis que são importantes para nossos grupos de interesse. O último máximo glacial, o LGM, que foi o ponto com as temperaturas mais baixas da última era glacial, e o ótimo climático do Holoceno, o HCO, que ao contrário foi o ponto com as temperaturas mais altas do nosso atual período interglacial. O LGM ocorreu em torno de 26 mil anos atrás, e nesse ponto, a temperatura média global era de 5 a 8 graus mais frios do que a temperatura média atual. O clima era muito mais seco e a pluviosidade era muito menor. Pode não parecer tão frio assim, mas os efeitos sobre os biomas são massivos. Na América do Norte, por exemplo, boa parte da plataforma continental foi coberta por uma espessa camada de gelo de até mais de 3 km de altura. Aqui na América do Sul, não tivemos toda essa cobertura de gelo, mas ainda assim houve outras grandes mudanças. Através de reconstruções, podemos estimar que a fisionomia da vegetação nessa época era mais ou menos assim. Comparando com a fisionomia vegetal atual, podemos ver que nosso continente era dominado principalmente por biomas semelhantes à savana, florestas pouco densas e esparsas, cerrado e estepes. Já o HCO ocorreu em torno de 9 mil a 5 mil anos atrás, e nesse ponto a temperatura média global era de cerca de 1 a 2 graus Celsius mais quente do que a média atual. Novamente, pode não parecer muito, mas os efeitos eram extremamente marcantes. O clima era muito mais úmido e com maior pluviosidade. Com tais mudanças, modelos estimam que a fisionomia da vegetação nessa época seria assim. Nesse momento, os biomas predominantes eram os de florestas perenes ou sempre verdes e savanas densas, com algumas áreas menos densas apenas na porção sul do nosso continente. E foi nesse período, entre esses dois pontos, que estima-se que ocorreu a chegada do ser humano por aqui, há cerca de 13 mil anos atrás, com indícios arqueológicos comprovando sua presença em todo o continente rapidamente. Foi nesse contexto, então, que ocorreu a extinção de cerca de 90% de todos os gêneros de megafauna da América do Sul. Para embasar mais nosso raciocínio, vamos entender mais sobre esses grupos animais. Animais que podem ser caracterizados como megafauna, aqueles que pesam mais do que 45 quilos, evoluíram independentemente em diversos momentos da história evolutiva, por todos os continentes, de forma que não formam um grupo único. O que queremos dizer aqui é que a megafauna não possui um ancestral comum e exclusivo, como todos os mamíferos, por exemplo. No entanto, uma característica que costuma ser comum entre eles é o fato desses grupos viverem em um habitat de fisionomia vegetal pouco densa e mais aberta, como vemos em savanas africanas atualmente. Sendo um tipo de vegetação mais aberta, ambientes desse tipo são dominados por gramíneas, parte fundamental da dieta de boa parcela da megafauna. É também importante lembrar que esses animais são bastante suscetíveis à extinção, uma vez que possuem baixa taxa reprodutiva, ou seja, o tempo entre gerações é maior e geram poucos filhotes. Compare, por exemplo, sua família em um ninho de abelhas. Qual espécie gera mais descendentes? O número de indivíduos entre populações e dentro das populações também não costuma ser grande, comparando a grupos de animais menores. Disso decorre que a diversidade genética das espécies não é alta,
e suas respostas às pressões seletivas de ambiente são limitadas, se comparadas, por exemplo, às gigantescas populações de artrópodes. Então vimos que há cerca de 2 milhões de anos atrás, a América do Sul era povoada por muitos gêneros de megafauna, e que há cerca de 10 mil anos atrás, o início do Holoceno, 90% desses gêneros tinham sido extintos. Considerando todo esse contexto apresentado, quais as hipóteses dos cientistas dispõem para explicar esse fenômeno? Hoje acredita-se que 2 hipóteses combinadas responderiam pelas extinções que estamos tratando aqui. A hipótese de mudanças climáticas, já rapidamente explorada no começo desse vídeo, e a hipótese de overkill seria algo como uma matança exagerada, no caso, por nós, seres humanos. Vamos explorar cada uma delas? Como vimos, a fisionomia da vegetação em nosso continente mudou muito desde o último glacial máximo até o ótimo climático do Holoceno. Assim, a megafauna que vivia por aqui e era dependente de campos abertos com abundância de gramíneas, aquelas que já não estão tão mais disponíveis no Holoceno, teve seu habitat fortemente reduzido. Algumas populações que viviam mais ao sul puderam se deslocar mais para o sul ainda, para regiões onde o clima favorecia esses ambientes abertos. Outras tiveram suas populações reduzidas, mas alguns indivíduos ainda conseguiram sobreviver em pequenas regiões onde biomas abertos ainda se mantiveram. E como a hipótese de overkill por humanos entra nessa história? Quando falamos sobre as extinções que ocorreram em ilhas oceânicas, é quase universalmente aceito que elas foram causadas pela colonização humana no Holoceno. Agora, quando falamos sobre o continente, extinções causadas pelos seres humanos são bem menos evidentes, sendo atualmente motivo de controvérsia no mundo científico. Mas, se a hipótese for verdadeira, tais extinções são resultado do mesmo processo, o alastramento de populações humanas pelo globo, que levaram a níveis insustentáveis de caça de populações já reduzidas e fragilizadas pela redução de biomas. Um dos pontos que a hipótese defende é de que as presas encontradas durante as colonizações não possuíam adaptações comportamentais e evolutivas para responder adequadamente à caça antrópica. Ou seja, eram ingênuas e não viam o ser humano como um potencial predador. Tolinhas. Isso explicaria o porquê das extinções na Eurásia, e particularmente na África, terem sido menos severas, pois lá houve um maior tempo de coevolução presa-predador. Um problema da hipótese é, e se os humanos fossem caçadores generalistas? Isso significaria que eles caçariam as presas mais fáceis e abundantes, independentemente do tipo, contrariando a teoria do overkill, que suporia foco em uma presa por vez. Outro problema é que, especialmente nas Américas, nesta mesma época, extinções afetaram numerosos pequenos mamíferos e aves, mas sabemos que, na prática, a megafauna foi extinta em taxa muito maior que os animais menores. Mas ainda existem mais evidências a favor dessa hipótese. Em todos os continentes, restos fossilizados de megafauna e achados arqueológicos foram encontrados associados, indicando que havia uma regularidade na caça e consumo desses animais. Na América do Norte, por exemplo, vários sítios arqueológicos de matança de mamutes foram encontrados, mostrando que havia uma caça ativa e recorrente desse animal. Aqui na América do Sul, é aceito que os seres humanos chegaram a aproximadamente 10 mil anos atrás. A megafauna foi extinta no Pleistoceno tardio, provavelmente após a chegada humana. Outra observação mostra que quase todos os sobreviventes com baixa taxa reprodutiva na Austrália, na Eurásia, nas Américas e em Madagascar são noturnos, arborícolas alpinos e ou habitam florestas profundas, o que é consistente com o modelo de overkill. Ou seja, temos evidências de que a relação entre as duas hipóteses é a resposta certa, enquanto outras evidências apontam que ainda não podemos dar certeza disso. Ciência, cara. O famoso cientista chamado Popper certa vez disse que o cientista não é aquele que busca a verdade, mas quem aprendeu a conviver com a incerteza. Então, a ideia mais aceita atualmente é de que as extinções seriam resultado de caça das populações já fragilizadas da megafauna em consonância com fragmentação de hábitats e outros estresses decorrentes das mudanças no clima e na vegetação. Adicionalmente, a presença humana em uma área pode ter inibido a migração natural de espécies de megafauna em resposta às mudanças ambientais, o que corrobora com a hipótese de que os dois eventos tenham contribuído em conjunto para a extinção da megafauna. Vamos ver então se eu entendi. Vimos que as mudanças climáticas cíclicas próprias do planeta, como o último máximo glacial e o ótimo climático do Holoceno, alteram as paisagens e, por consequência, a fauna e flora mundial. Vimos que animais sensíveis a esses fatores
principalmente na megafauna como mamutes, mastodontes, preguiças gigantes e grandes veados, provavelmente não vivem mais nos dias atuais por perda de habitats, competição e predação humana. Outros integrantes da megafauna, por outro lado, sobreviveram, seja porque desenvolveram adaptações de comportamento, seja porque habitavam refúgios, como ilhas habitadas por seres humanos ou mesmo florestas densas, como a anta brasileira. Mas essas hipóteses explicam melhor a extinção da megafauna do Pleistoceno, se considerada não mutuamente excludentes. Por fim, esse vídeo tem uma mensagem importante sobre conservação que gostaríamos de comentar. Sabemos então que grandes eventos de extinção podem ser provocados pela ação combinada de seres humanos, mudanças climáticas e mudanças de hábitats. Pensa aqui comigo, o que estamos observando nesse momento no planeta? E mais do que isso, vamos lembrar que há 15 mil anos não se tinha a tecnologia e a interferência climática que nossa espécie tem hoje. O meio ambiente está mais vulnerável a nós que jamais esteve, e cada vez temos mais indícios, pesquisas e evidências de que muita coisa precisa mudar. Gostou do nosso vídeo? Tem alguma sugestão? Ficou com alguma dúvida ou algum termo ou conceito? Entre em contato.